Problema 7 do capítulo 10. A roda da figura 10.30 ao lado tem 8 raios de 30 centímetros igualmente espaçados. Então cada raio aqui tem 30 centímetros, o espaçamento entre eles é o mesmo. E ela está aí montada em um eixo fixo que gira a 25 revoluções por segundo. Então ela tem uma velocidade angular, 25 não, 2,5 revoluções, né, voltas por segundo. Então ela está 2 voltas e meia por segundo. Você deseja tirar uma flecha de 20 centímetros, então está aqui a sua flecha. Essa flecha que tem 20 centímetros de comprimento e isso é atirado paralelo ao eixo da roda. E você quer que essa flecha então atravesse sem atingir nenhum dos raios. Muito bem. Suponha que a flecha e os raios são muito finos. Então você pode ignorar a espessura aqui dos raios e a espessura da flecha. E a pergunta é, qual é a menor velocidade que a flecha deve ter? Então ele quer saber qual é a menor velocidade que a flecha deve ter, de tal maneira que ela não seja atingida por essa roda que está aqui então rodando. Então vamos imaginar que quando ela chega aqui, chega nessa posição aqui, ó, a ponta dela e a roda está rodando nesse sentido, ela está no sentido contrário, então vamos colocar ela adentrando exatamente aqui e ela está então caminhando para cá. A pergunta é, quanto tempo essa flecha tem para atravessar essa roda, né? Qual é o tempo mínimo que ela precisa para atravessar essa roda aqui? Então, ó, ela se desloca aqui, como ela tem 8 divisões, então ela tem um deslocamento angular aí, Δθ, que precisa ser então igual a 1/8 de revolução. Vamos escrever tudo em revoluções, já que a velocidade angular está em revolução. Então, o deslocamento angular da roda é de 1/8 de revolução. A pergunta é, quanto tempo essa roda leva para andar esse 1/8, né? Porque o tempo que ela leva para andar 1/8 significa que no tempo T1 essa roda está aqui, ela vai começar a se deslocar, se deslocar, se deslocar num certo tempo, e então esse ponto aqui vem parar aqui embaixo. Nesse tempo aqui de rodar 1/8 de revolução, de ter esse deslocamento angular, a flecha tem que estar atravessada. Então, a pergunta é essa, o tempo máximo que a flecha pode levar para atravessar a roda é exatamente o tempo que você tem, que a roda leva para deslocar 1/8 de revolução. Para calcular esse tempo, a gente usa trivial, né, porque a gente tem o deslocamento, tem a velocidade angular. Então, ó, a velocidade angular, o deslocamento angular da roda, nada mais é do que a velocidade angular vezes o tempo, tá certo? Se ela leva, por exemplo, 2 revoluções por segundo, a velocidade dela, significa que em 1 segundo ela andou 2,5 voltas. Para andar 1/8 de volta, qual é o tempo que ela tem, então, que ela leva, visto que a velocidade angular é essa aqui? Com esse tempo, a gente consegue, então, calcular a velocidade, porque nesse tempo, a flecha tem que se deslocar exatamente de 20 centímetros, que é o tamanho dela. Ou seja, no tempo que ela leva para andar 1/8 de revolução, a flecha tem que se deslocar 20 centímetros. Então o tempo que ela leva para andar 1/8 de revolução é Δθ sobre ômega. E isso dá então 1/8 de revolução dividido por 2,5 revoluções por segundo. De forma que você fizer essa continha aí, isso aqui vai dar 0,05 segundos. Então, esse é o tempo que ela leva para andar 1/8 de volta. Muito bem. Com isso, então, para a flecha agora que tem 20 centímetros não ser atingida, né, pela roda, ela tem que ser capaz, então, de se deslocar 20 centímetros em 0,05 segundos, tá certo? Essa é a velocidade mínima. Deslocar 20 centímetros em 0,0 segundos, tá certo? A gente sabe que o deslocamento linear da flecha é a velocidade vezes o tempo. A gente quer que esse deslocamento seja 20 centímetros, tá certo? Que nada mais é do que 1/5 de metro, tá certo? Dividido por 0,05 segundos. Isso aqui vai me dar a velocidade, que no fundo é a velocidade mínima que a roda tem que ter para atravessar isso aí. Isso aí, se você fizer as contas, você vai encontrar que a velocidade então mínima nada mais é do que 4 metros por segundo. Então essa é a velocidade mínima que a flecha precisa ter para atravessar sem ser atingida. Em suma, você calcula o tempo que ela leva para deslocar 1/8 de revolução, e depois você então calcula a velocidade que ela tem que ter para que nesse tempo ela se desloque de 20 centímetros, que é o tamanho dela.
No item B, esse aqui é o meu item A, então. No item B, ele pergunta: o ponto entre o eixo e a borda da roda, por onde a flecha passa, faz alguma diferença? Ué, veja bem, vamos entender. A pergunta é: se ela começar a atravessar aqui, ou começar a atravessar aqui, isso vai fazer alguma diferença? O deslocamento angular é o mesmo, tá certo? Vai ser 1/8 de revolução, não importa. A velocidade angular é o mesmo. Então, o tempo que ela leva para se deslocar aqui ou aqui é o mesmo, tá certo? O tamanho, então, então nada muda se ela atravessar aqui em cima ou aqui embaixo. Mas você pode pensar, mas peraí, ó, aqui o tamanho, né, o tamanho linear aqui, a distância linear, é muito menor do que a distância linear aqui de cima, né? Porém, o que a gente precisa se atentar é que a velocidade linear aqui da roda também é menor, tá certo? E a velocidade linear da roda aqui é maior. Então, apesar daqui ela se deslocar, um deslocamento linear maior, a velocidade que a roda passa aqui em cima também é maior. Então, isso acaba compensando, exatamente porque a velocidade angular é constante, tá certo? Se você calcular o V vezes o R, né? Quer dizer, a velocidade vezes a distância do eixo, isso aqui é constante, tá certo? Ou seja, a velocidade angular, desculpa, V sobre R, né? V sobre R, porque V é igual a ômega R, não é isso? Então V sobre R é constante. Então, à medida que a velocidade aumenta, o R também aumenta, né? Então esse valor aqui acaba sendo constante e por mais que a roda esteja mais rápida aqui em cima, o deslocamento linear dela é maior. Aqui também ela está mais lenta, entre aspas, né? A velocidade linear é menor e o deslocamento é menor. Então tanto faz se a flecha passar por aqui ou por aqui, visto que a velocidade angular é constante, independente de quão afastado você está do eixo. Ou seja, em suma, a questão B é: o ponto entre o eixo e a borda da roda, por exemplo, faz diferença? E a resposta é: não faz diferença. Não faz diferença.